Bom, boa noite aí, pessoal. Então, hoje nós vamos para mais uma web aula. As outras aulas eu abordei as outras situações de aprendizagem, né? Então, como não apareceu ninguém aí, se tiver dúvida aí, pessoal, só peço que mandem, enviem mensagens aí, entre em contato. Hoje, pessoal, vou focar aí numa revisãozinha do SAEP, né? O que que é o SAEP? É o equivalente ao Enem ou o ENAD aí para o nível superior, né? Quando vocês atingem, então, 80% do curso concluído, vocês fazem essa prova. Ela contempla, todos os conhecimentos, as capacidades que vocês trabalharem ao longo do curso. Então, pessoal, mas assim, a prova não é nível decoreba. Ela apenas com leitura, vocês conseguem responder elas de forma assim, sem ter, não é decoreba, porque a intenção da prova não é essa. E o objetivo dela, né, a gente tem duas etapas, a gente tem a prática e a teórica, né? Então, todas as duas é para medir, né, pessoal, a proficiência de vocês, como vocês estão saindo para o mercado de trabalho, né, se vocês estão a medir um nível, né, e também uma forma de feedback aqui do próprio Senai, né, para a gente poder também ter uma melhoria contínua aí dos nossos cursos, né. Então, isso é válido, pessoal, até para medir como vocês estão também, uma forma de balizar vocês aí para o mercado de trabalho. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Então, vamos lá, pessoal. As questões aqui vocês vão ver que é bem simples, certo? São questões que vocês vão ver, só a questão como ele é feito, pessoal. Elas são no estilo do Enem, né? Geralmente tem um texto lá, um contextozinho, um enunciado, né? E as alternativas, que geralmente não é aquelas muito absurdas, né? São chamadas de distratores, que têm o intuito mesmo de, é, apresentadas como corretas, mas não para aquele contexto que foi inserida a questão, certo? E deve ser respondido em 3 minutos, né? Então, são 40 questões que vão fazer em 2 horas. É o mesmo dimensionamento que eles fazem no Enem, certo? Se no caso no Enem são 180 questões, dividido em 2 dias, cada um por 90, e eles fazem em 3 minutos cada questão, né? Então, vamos iniciar aí. Cooperativas, então, de laticínios utilizam agitadores em seus resfriadores de leite. Estes agitadores são acionados por motores trifásicos que trabalham sempre na sua velocidade máxima assim que são energizados. Frequentemente, as cooperativas têm problemas em seus equipamentos, como desgaste de correias, engrenagens e outras peças. Após determinado tempo, identifica-se que a causa de grande parte desses problemas é o acionamento brusco dos agitadores, que, devido à inércia gerada pela carga mecânica no motor, acaba forçando os componentes do sistema. Bom, então a gente sabe, né, pessoal, que o motor elétrico por si só, quando ele é acionado com uma partida, vamos supor, uma partida direta ou mesmo uma partida estrela-triângulo, ela vai ter um pico de corrente que vai fazer seu acionamento. Só que a gente sabe que o motor elétrico não é igual ao motor, por exemplo, um motor mecânico, né, de combustão. Ele vai dando uma aceleração de forma gradual. Ele já é instantâneo, né? O torque do motor elétrico ele é instantâneo, ou seja, já vai ter força máxima já quase que instantaneamente. Por exemplo, se eu tenho só, por exemplo, nesse caso do agitador de leite, como eu tenho uma carga de leite, vamos supor que é na ordem de quase toneladas aí de leite, então vamos supor aí que eu tenho um misturador, né, e já para fazer esse arranque, né, dar essa arrancada, o que que vai acontecer? Pode forçar, né, força os componentes, então vai gerar torção no meu eixo, vai gerar torção no meu mancal, vai gerar também problemas até no meu motor, né? Então, o que que eu preciso fazer? Eu tenho que colocar, então, uma suavização. Então, ó, uma solução para esse problema seria controlar o tempo que o motor levará para atingir as velocidades inicial e final configuradas em seu funcionamento, né? Que pode ser feito então, ajustando as rampas de aceleração e desaceleração, né, pessoal? Parâmetro de leitura não é, né? Mesmo se eu tiver lá os dados da placa, se eu não tiver, por exemplo, uma soft stack inversor, eu não consigo fazer isso. Nem a frenagem reostática, que é frenagem para parar o motor, né? Compensação de escorregamento também não é, né? Que é uma parte do conjugado aí também. E reatâncias de rede, também não é relativa à resistência da rede, né? São chamadas reatâncias da rede. Então, o que eu configuro essa parte de levar o motor de forma gradativa é fazer uma rampa de aceleração e de desaceleração. Então, a alternativa correta é letra A.
Bom, a segunda questão aí, pessoal, vamos lá, vamos ler aí. Os inversores de frequência são dispositivos eletrônicos cuja função é proporcionar um controle mais avançado nos motores. É uma das partidas mais utilizadas na indústria e apresenta inúmeros benefícios tanto ao motor como para a aplicação. Os inversores utilizam um tipo de modulação eletrônica para controlar a velocidade de rotação dos motores elétricos de indução. Essa modulação é possível devido ao circuito eletrônico de controle tiritorizados em conjunto com o seu módulo de potência. Na verdade, eu não coloquei, pessoal, tem uma figura do inversor VEG, muitos já devem conhecer aí, os CFWs aí, 500, 700, 300, né? Então, qual que é o tipo, pessoal, de modulação que é usado pelos inversores de frequência? Então, para controlar a velocidade de rotação nos motores de elétrico de indução. Então, vamos lá, pessoal, vamos pensar em termos de entrada e saída, né? Então, o que que o meu inversor ele recebe? Ele recebe, então, uma tensão trifásica, aí pode ser qualquer tensão, 220, 380, até maior, porém com uma frequência que é da rede. Aqui no Brasil a gente sabe que é 60 Hz, né? Então o que que o inversor de frequência faz para alterar a velocidade? Ele vai alterar justamente essa frequência. Então essa frequência ela tem amplitude, que é a da voltagem, e a frequência em Hertz, que é a largura desse pulso, né? Se a gente for ver aqui, ó, deixa eu só fazer um desenho aqui, ó. Então, por exemplo, tá meio. Aí o que que vai fazer? Ela vai então alterar essa largura aqui. Então ela pode diminuir ou como alargar esse pulso. Fazendo a dimensionamento desse pulso, vai baixar ele aqui, né, e diminuindo, aumentando a frequência, você pode então é, comutar essa velocidade. Então aqui, ó, a alternativa certa já é a letra A, corrente por largura de pulso. Modulação por corrente contínua? Não, porque a minha saída do inversor, por mais que ele tenha um controle eletrônico e uma conversão analógico-digital, ela não vai dar na saída uma saída contínua, vai ser uma saída alternada, até porque meus outros aparelhos, meus outros equipamentos são de corrente alternada. Então não é por corrente contínua. Por pulso de energia também não é, porque não é picos de tensão, né, nem picos de potência. É pela corrente, né? E a gente sabe que pulso de energia é prejudicial para os aparelhos, né? Para os equipamentos. Também não é. Modulação por inversão? Não, não é inversão. Quando fala em inversão de frequência, pessoal, não é inverter sinal, coisa do tipo. Realmente modular a frequência. É mais uma modulação de frequência, então não é. Modulação automática também não é. Então, logo, a alternativa correta é a letra A. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos continuando aqui. Vamos lá, um técnico eletromecânico recebeu um projeto que continha um diagrama elétrico de uma partida direta. No projeto, o motor trifásico era de 6 terminais com fechamento em estrela. No entanto, o disponível para instalação era um motor de 12 terminais em que a única informação legível na placa do motor era que a tensão nominal de suas bobinas era de 220. A tensão de linha da fábrica é de 380. Então, o técnico fez esse fechamento abaixo. Bom, a gente sabe então, pessoal, pela própria formato aqui, que é o formato estrela. Se fosse esse formatinho aqui opa, perdão, se fosse nesse formato, em formato de triângulo, era o triângulo, né? E aqui a gente está vendo que tem duas bobinas em série. Então, esse aqui é um duplo estrela. Se fosse com dois triângulos fechados, seria o duplo triângulo. Então, é o duplo estrela. Então, aqui já nem precisa falar com as outras alternativas, né? Então, vocês estão percebendo aí, pessoal, que as questões por si só aí, ela não privilegia o decoreba, realmente é o raciocínio. Então, trabalha as capacidades que vocês fizeram ela, né, executaram ela ao longo do curso, né? Então, quem fez aí o curso, conseguiu fixar bem os procedimentos, né, a parte teórica, tira a prova de letra, como vocês estão vendo aí, né? Então, vamos lá, continuando. O desenho abaixo apresenta um diagrama unifilar de um circuito elétrico saindo do quadro de distribuição até um ponto de tomada existente na edificação unifilar. Bom,
Então, analisando a simbologia, assim, o circuito um representado está alimentando. Então, aqui, pessoal, quando tem essas simbologias aqui, ó, mais uma vez, deixa eu só pegar uma. Então, vamos lá. Quando a gente tem na simbologia da norma, a gente tem essa simbologia aqui, por exemplo, que é tomada baixa, quando é sem nada colorido. Se ele for metade branca e metade colorida aqui, ó, então ela é uma. Então aqui é baixa, então aqui é uma tomada média. Então aqui é uma tomada alta, correto? Então aí a gente tem, né, pessoal? Aqui seria um quadro de distribuição média, aqui uma tomada, então, média. Então isso aqui é uma tomada média, né? Então não é alta, não é baixa, nem ponto de luz, nem intermediário. Então uma tomada média. Ok? Então essa é a correta, né? Então vamos passar aqui para a próxima. Na indústria alimentícia, é comum encontrarmos a utilização de esteiras transportadoras na interligação dos processos automatizados. Para o seu acionamento, em geral, utiliza-se motores de indução trifásicos devido ao seu fácil controle de velocidade com elevada precisão, assegurando assim a integridade dos produtos transportados. Qual dispositivo de acionamento eletrônico atende ao controle desse tipo de sistema? Então, inversor de frequência, soft starter, né? A servo-drive, inversor de frequência, soft starter, partida compensada ou conversor CA-CC. Então, aqui, pessoal, quando vocês tiverem dúvida, recorre lá faz uma leitura de novo lá do enunciado. Então, vamos lá, ó. Utilização de esteiras transportadoras, né? Então, o que que a gente sabe de esteiras transportadoras? Elas precisam carregar uma quantidade de algum produto, no caso alimentício, é um alimento, com uma velocidade constante, né? E não pode ter também trancos, né? Não pode ser uma aceleração brusca e nem uma frenagem brusca, né? Então, eu preciso assegurar, então, olha lá, eu tenho que controlar a velocidade com elevada precisão. Então, dessas partidas aí, qual que faz esse melhor papel? Inversor de frequência, porque a soft starter ela só lida com a partida, ela não lida com o resto. Então, é um inversor de frequência, correto. Letra B. Vamos lá, mais um aí, né? Bom, com o desenvolvimento de sistemas elétricos, crescem as aplicações, né, dos controladores lógicos programáveis, os chamados CLPs, né? Estes equipamentos agilizam a criação de lógicas de controle diversos com a facilidade de ser programável. Um CLP é constituído basicamente de entradas, saídas, toda entrada com saídas analógicas digitais e uma CPU. Então, conforme o texto aí, os componentes que poderiam ser conectados a uma entrada analógica e saída digital são, respectivamente, bom, fim de curso e relé térmico? Não, fim de curso, pessoal, ele não é considerado nenhuma entrada, né? Não é considerado uma entrada analógica, porque fim de curso ele é um estado digital, ou ele é zero ou é um, né? Ou ele está aberto ou fechado. O relé térmico, ele não é uma saída digital, porque ele pode assumir vários valores, né? Um valor programável aí. Então também não é. O termostato pode ser uma entrada analógica? Sim, porque um termostato eu regulo com uma temperatura de set point, uma temperatura de referência aí, né? Uma bobina relé pode ser uma saída digital? Sim, porque uma bobina também ela só tem dois estados, aberto ou fechado, né? Botoeira liga uma entrada analógica? Não, porque a botoeira também ela só me dá dois estados, ou liga ou desliga. Assim, a botoeira desliga e pode ser considerada uma saída digital, né? Então, todos dois, uma saída e uma entrada, né, digital. Então, não é, né? Letra D, transdutor de pressão, pode ser então uma entrada analógica? Sim, porque o transdutor de pressão, eu regulo a pressão, né? Posso fazer. A bobina de contator é uma saída digital? Sim, porque ela pode assumir dois valores, que é o aberto ou o fechado, né? Então, o digital, quando fala em digital, né, pessoal, só pode assumir dois valores possíveis, ou 0 e 1, ou aberto ou fechado, né? Ou ligado ou desligado, né? São dois estados, né? Então, tá aqui. Essa é a letra D.
A letra C, oh, perdão, a letra E também a gente já pode até excluir. Então, correto é letra D. Então, vamos lá, em circuitos elétricos industriais, o método de acionamento de motores elétricos deve ser analisado com bastante critério, devido principalmente à corrente de partida apresentada pelos mesmos. Para sanar este problema, algumas chaves de partida são utilizadas. Quando necessitamos que o motor inicie o seu funcionamento de forma suave, utilizamos uma chave de partida estática, que é a chamada soft starter no circuito. Então, considere as afirmativas abaixo sobre a chave estática, soft start, ou starter, né, utilizada na partida de motores trifásicos. Indica a alternativa correta. Bom, pessoal, o principal objetivo de se utilizar o soft starter é reduzir a corrente de partida do motor, mantendo a tensão nominal aplicada à carga constante o tempo todo. Não, não é reduzir a corrente, né, pessoal? Ela reduz a corrente de partida, mas é na questão da tensão, né? É o principal conjunto de componentes eletrônicos utilizados na etapa de potência para realizar o controle de fase na saída são os IGBTs, Insulated Gate Bipolar Transistor. Não, não é isso aí, pessoal. O principal conjunto de componentes utilizados na etapa de potência para realizar o controle de fase são os tiristores. Sim, é os chamados SCR TRIAC. Esse aí é o mais provável, né, pessoal? Porque tanto a soft starter como o inversor de frequência utilizam, então, essa ponte de tiristores, né? Então, vamos ler a outra aí. Então, o principal conjunto de componentes eletrônicos utilizados na etapa de potência para realizar o controle de fase na saída são os UJTs, transistor de junção. Também não é isso, né? O principal conjunto de componentes eletrônicos utilizados na etapa de potência para realizar o controle de fase na saída são os diodos de alta frequência. Não, também não, porque são os tiristores, eles que fazem esse controle aí também na saída. Então é letra C aí a correta. Pessoal, outra coisa que vocês vão percebendo aí, mesmo que vocês não souberem de cara, vocês podem já pelas alternativas e linkando com um comando aí, com um contexto, já consegue também eliminar muitas alternativas aí, né? Então, com um mínimo de conhecimento prévio aí, vocês conseguem responder ela. Sistemas de partida direta em estrela-triângulo para motores trifásicos possuem limitações devido à sobrecorrente transitória na partida. Com o avanço da tecnologia, principalmente na eletrônica de potência, foram desenvolvidas soluções para possibilitar a partida suave de motores, como soft starters e inversores, aumentando a confiabilidade e a vida útil desses equipamentos. São características, então, das soft starters, né? Suavização da partida e controle da velocidade? Sim. Então, vamos ver a próxima. A suavização da partida e a possibilidade de controle de mais motor? Pode. A soft starter ela tem essa funcionalidade. Ela pode controlar, então, vários motores. Essa aí está parecendo ter mais correta que a letra A, né? Bom, a partida em rampa e o controle da frequência do motor? Não, aqui a partida em rampa sim, mas o controle da frequência é feito pelo inversor, então não é esse. Controle da aceleração na partida sacrificando o conjugado do motor? Não, ele controla a aceleração, mas não sacrifica esse conjugado, né? Controle da partida exclusivamente para motores de corrente contínua? Também não, né? Para motores de corrente alternada, né? Os chamados gaiola de Skill. Então aí é mais certo aí, né, pessoal? Entre A e B, letra B aí, né? Bom, um eletromecânico, após montar o circuito mostrado na figura a seguir, constatou que ele não funcionava como esperado. Bom, então qual que é o erro aí, pessoal, desse circuito aí, né? O diagrama de comando nos contatos K2 e K1 estão invertidos? Não, se você for ver aqui o circuito, né, por exemplo, eu tenho B1 aqui, o K1 faço o selo, K2 está normalmente fechado, tá certo, ó. K2 e K1 fechado, tudo bem, aqui não está invertido. No diagrama de potência, a inversão de fase deve ocorrer nas três fases. Não, a gente sabe que no partido estrela-triângulo, né, pessoal, vocês estão vendo aqui, faz a inversão apenas em duas. Como diz, a fase do meio, né, permanece a mesma. Então, eu só inverto duas. O motor utilizado deveria ser com 6 fios e não com apenas 3. Não, pessoal, também isso aqui é falso, porque aqui não é um motor de 6 terminais, ele é apenas de 3. A partir de estrela-triângulo é só fazer inversão de fases aqui, né?
Bom, o contato do relé térmico deveria ser o 9596, ou seja, ele já está normalmente fechado. Em caso, por exemplo, do relé térmico ter uma sobrecarga, ele abriria aqui, né? Ele romperia aqui e abriria aqui, não deixando então meu contato, não deixando o meu circuito energizado, né? Então, o certo mesmo 9596, não está aberto como está aqui, né? E os fusíveis de proteção estão queimados. Bom, nada aqui me indica que está queimado, né? A não ser que seja um fusível fora de não dimensionado, mas que não é o caso, né? Como é um circuito de simulação, não tem como eu verificar isso, né? Bom, pessoal, passando para a próxima questão, um técnico eletromecânico, antes de realizar a manutenção de uma planta elétrica constituída por motores elétricos trifásicos 220 watts, ou, perdão, watts, não, volts, 60 Hz de frequência, realizou os procedimentos de segurança previstos na norma regulamentadora número 10, a NR10. Como último procedimento antes do início da manutenção, o técnico conferiu a efetiva desalimentação do circuito, utilizando o multímetro conforme ilustrado na imagem abaixo. Então, qual a função do multímetro o técnico deve selecionar para realizar essa verificação? Então, para verificar, né, pessoal, motores trifásicos aí com 60 Hz, né, no caso aí é tensão, né, tensão em corrente alternada. Ou seja, mesmo se eu nem ler aqui, vamos ver aqui, ó, continuidade? Não, não é função de continuidade. Corrente 10 amperes? Também não. Resistências? Resistência também não. Tensão em corrente alternada e 600 volts, que é a faixa de leitura. Bom, esse aqui é o mais correto, né, pessoal? E nós estamos lidando com motor elétrico trifásico. Como tem frequência, a gente já sabe que é tensão em corrente alternada, né? Então, não tem como ser corrente contínua. Então, aqui é falso, sendo a correta a letra D. Certo? Então, vamos lá. Próxima questão. Para realizar a manutenção de determinada máquina, o técnico em eletromecânica precisa substituir um motor trifásico pelo seu respectivo motor reserva. Então, a primeira ação do técnico será de identificar as pontas de conexão do motor trifásico, para, em seguida, conectá-la em triângulo e a chave de acionamento que se encontra na máquina. O motor em questão encontra-se sem a plaqueta de identificação. Então, vemos abaixo um desenho esquemático genérico das bobinas internas do motor trifásico. Lembrando que esta numeração ela é universal e para ligação em triângulo, ou seja, em paralelo. Sempre teremos duas pontas ligadas por fase do motor em cada fase da rede. Em uma reta numerada de 1 a 6, fechamos o primeiro com o último número. Esse par irá a uma fase. E a segunda fase receberá o par formado pelo segundo e quarto número da reta numerada. E a terceira fase conecta ao par formado pelas duas pontas restantes. Então, qual a sequência que representa a ligação triângulo, fechamento do motor, trifase e indução? Então, aqui, né, pessoal, vamos fazer aqui, ó. Aqui já está falando, ó, quando eu ligo 1 com 6, eu tenho então uma fase. Se eu ligo o segundo com o quarto, já vou ter aqui uma fase. E se eu ligar aqui, T. Pronto. Então, aqui, ó, pontas 1 e 6, fase R, 2 e 4, fase S, 3 e 5, fase T. Então, aqui, né, pessoal, não precisa nem analisar as outras, né? A gente sabe que a esteira é triângulo, se vocês verem na própria questão aqui, ó, já me respondeu ela. Né, pessoal? Então, vocês percebam que não existe pegadinha nessas questões, mas não é, até o intuito não é esse, não induzir vocês ao erro, até porque isso já meio que caiu em desuso, né? Essa parte de, né, de ficar induzindo o aluno ao erro, fazer ele errar, né? Então, ok? Então, vamos lá, pessoal, vamos partir para a próxima questão aí. Bom, o coordenador de manutenção eletromecânica implantou um método de manutenção visando reduzir custos e melhorar a disponibilidade e confiabilidade de seus ativos. A metodologia, então, consiste em substituir dispositivos e equipamentos desgastados em intervalos de tempo pré-determinado. Então, qual método de manutenção foi implantado? Bom, a corretiva não é, né, pessoal? Porque você não, na corretiva você corrige algo que foi estragado, né? Então você espera o colapso e faz a correção. A detectiva não é também, que a detectiva você tem que fazer uma análise, por exemplo, daquele equipamento, né? Por mais que eu faça ele em intervalos, mas não é, né? Não é a mais, não é
manutenção para esse contexto aí que foi colocado. A preditiva também, né? A preditiva faz em análises prévias, né? Então, eu tenho que colocar qual que é a variável que eu estou monitorando de determinado equipamento, seja nível de óleo, temperatura, pressão ou qualquer outra variável, e essas variáveis vão dar uma predição se esse equipamento está próximo ou não de passar por uma intervenção de manutenção. A preventiva, sim, porque elas são intervalos de tempo bem determinados, então é a preventiva. Então, essa aqui é a correta. E a manutenção produtiva total, né, pessoal, não é porque ela já envolve algo bem maior, né? Então, ela já envolve a parte do chamado TPM, tem os 8 pilares, tem manutenção autônoma e integra não só a área da manutenção, mas como a companhia como um todo. Então, correto aí, letra D, né? Vamos lá, você é o técnico eletromecânico em uma indústria alimentícia. No seu turno de trabalho, está vendo a falha de um motor elétrico trifásico que está apresentando constantes paradas, prejudicando assim a produção. Ao você testar o motor, você encontrou uma corrente elétrica acima da nominal. Com isso, você tomou o posicionamento de testar o isolamento do motor, onde foi detectado que o motor estava com baixa resistência de isolamento. Bom, então, duas coisas a gente tem que ter em mente aqui, né, pessoal? Corrente elétrica e resistência do isolamento, né? Então, aqui, quais foram os dois equipamentos de medição utilizados para realizar o trabalho? Qual a sequência de utilização dos mesmos? Então, para medir corrente, pessoal, eu preciso, então, de um alicate amperímetro e um megômetro, né? O megômetro é justamente porque o isolamento de motor é uma resistência extremamente alta, então ela é a ordem de mega. Então é o alicate amperímetro e um megômetro. Um watímetro eu vou medir potência e voltímetro tensão. Voltímetro, tensão e alicate amperímetro vai ser a corrente. O miliohmímetro vai ser resistência, mas em escala milimétrica, né? É milesimal, né? E o Megon, como eu falei, vai medir resistência em de alta resistência. Então, letra B aí, né? Bom, pessoal, vamos lá. O coordenograma a seguir apresenta as curvas dos elementos de proteção conectados em série em uma instalação elétrica industrial. Então, na sequência de instalação física, desde uma fonte de alimentação localizada montante, tem-se em primeiro, mais próximo da fonte, o quadro geral de baixa tensão, o disjuntor geral do quadro de distribuição, e em terceiro, o disjuntor geral do circuito terminal 1. Então, considerando aí o exposto, assinale a alternativa correta. Então, o coordenograma atende o critério de seletividade lógica. Bom, com relação aos quadros aqui, sim, mas vamos ver aqui. A partida de uma unidade condensadora de 30 mil BTUs conectada no circuito terminal 1 sensibilizará a proteção geral do quadro geral de baixa tensão? Não, porque ele está abaixo aqui, né? Então, ele não vai sensibilizar. Existe seletividade cronológica entre o elemento de proteção geral do quadro geral de baixa tensão e o elemento de proteção geral do quadro de distribuição, pois o intervalo de coordenação é de 300 milissegundos. Bom, não tem nada que me fale a respeito disso, né? Então, não posso afirmar nada. Então, as especificações dos elementos de proteção geral presentes no circuito terminal 1 e quadro de distribuição não atendem à condição de partida imposta pela carga de uma unidade condensadora conectada no circuito terminal 1. Bom, não atende, né, pessoal? Porque vocês estão percebendo, a corrente de partida, ela tinha que estar abaixo aqui desse disjuntor geral do circuito terminal 1, e ela ultrapassa até o de quadro de distribuição. Ou seja, não tá atendendo a condição de partida imposta. Então, essa aqui é a mais correta, né? Então, a curva de tempo definida do disjuntor geral do quadro de distribuição é mais rápida que a curva do disjuntor do CT1. Não, a curva é a mesma, só que a diferença vai ser a corrente de atuação de um com o outro, né? Então, as duas são exatamente idênticas, né? Então, aqui, pessoal, é a letra D, né? É a mais correta. Bom, aqui, pessoal. Bom, então é isso aí, né? Caso vocês tenham dúvida, algum questionamento sobre essa parte do SAEP aí, também não deixe de procurar. Se tiver dúvida também com relação às SAPs, às demais atividades, não deixe de procurar, certo? Então é isso aí, pessoal. Vou finalizando aqui por hoje. Vou desejar a todos então, uma boa noite, um bom fim de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.